é que vocês estão? Graça e paz. Estamos aqui, né, Caio, mais uma vez reunidos. Eu e, como eu já disse, Caio Casburgo. Então, amados, tivemos alguns imprevistos nesse tempo aí, que nos impediram de estar reunidos. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui e estamos muito felizes com a tua presença, querido. Então, você que já está conectado, compartilhe, deixa o teu like, comente, participe junto com a gente. Eu sei que essa live é uma live gravada, mas a gente vai estar comentando, vai estar respondendo perguntas ali, tá? E eu queria já iniciar fazendo uma pergunta pro pessoal. E aí, você, como é que você está agora aí? Tá sentadinho no sofá? Tá deitadinho na cama embaixo da coberta, não sei, no friozinho? Você tá confortável? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Caio? É sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. O conforto, até que ponto o conforto ele pode nos prejudicar? Até que ponto o conforto pode nos paralisar e nos impedir de atingir alguns objetivos, de chegar a alguns lugares que até mesmo nós nem imaginaríamos chegar. A nossa zona de conforto ela acaba nos impedindo de chegar a esses lugares. E para nós falarmos hoje, você que já está preparadinho aí, com a sua família, né? Pega a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia com a gente lá no nosso texto base de hoje. O texto base de hoje é Marcos capítulo 10, versículo 17. Enquanto você vai procurando aí, você está confortável, Dudu? Opa, um pouquinho, né? Tem que estar Está um pouquinho não confortável. muito, né? Arrumar a postura aqui, Arrumar a postura. ficar reto, né? Tomar a aguinha. É verdade. Horinha da aguinha. Importante, amados, uma aguinha, hidratar o corpo. Hidrate-se. Você já deve ter achado, né? Marcos capítulo 10, versículo 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo a Jesus, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Preste atenção. Jesus olhou para ele e o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É interessante a gente observar que aquele jovem rico era aquele jovem, né? Era um rapaz que na época ele cumpria, era aquele religioso, digamos assim. É aquele jovem que estava sempre na igreja, né? Que estava buscando, de certa forma, a Deus. Dentro de uma certa limitação, ele estava buscando a Deus. Tanto que ele chega para Jesus. Aquele ato dele ir até Jesus é uma demonstração de que ele estava, de alguma forma, buscando. Caso contrário, ele não iria até Jesus, não se importaria quanto a isso. Ele apresenta a Jesus um questionamento. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus chega para ele: olha, você já conhece os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, mas isso tudo eu estou fazendo desde a minha mocidade. Eu já estou cumprindo esses mandamentos. Eu já estou observando eles. Tenho me esforçado para seguir esses mandamentos. Mas, mesmo assim, ainda havia uma dúvida no coração desse rapaz quanto a se ele iria herdar ou não a vida eterna. Então, ele chega até Jesus e fala: Jesus, eu quero herdar a vida eterna. O que eu faço? Eu já estou buscando, já estou cumprindo os mandamentos. E a gente tem muita gente hoje, no nosso meio, no meio da igreja, que está ativa no meio cristão. Pessoas que tocam no louvor, os levitas, pessoas que ajudam na limpeza do templo, gente que ajuda nos projetos de evangelismo, gente que faz as ações sociais, vai nos asilos com a igreja, toca os hinos, ajuda na arrecadação de alimentos. Gente ativa no meio cristão, mas que ainda assim tem dúvida quanto à vida eterna. Se vão herdar ou não a vida eterna. Como pode uma pessoa que é ativa no meio cristão ainda ter essa dúvida? Como ocorre no caso do jovem rico. Existe muita gente assim no nosso meio, não existe, Edu? É verdade. Isso é algo que, quando nós iniciamos a nossa caminhada em Cristo,
Eu acredito que assim, quando eu tomei uma decisão na minha vida, né, diante do Senhor, a partir daquele momento, eu compreendi que eu fui salvo pelo Senhor Jesus e que Ele nos disponibiliza essa vida, né? Dentro das minhas atitudes, das minhas escolhas. O que eu acho interessante nessa história do jovem rico é que, assim, a gente não sabe o que realmente motivou ele a perguntar isso a Jesus. A gente não sabe se, de repente, ele se achava muito bom e ele pensava assim que Jesus ia falar, cara, a vida eterna já é tua. Já está garantida. Já está certo, você é um rapaz que faz tudo certinho, né? Você não é um exemplo da tua casa. Aí, isso, de certa maneira, sabe, é algo tão profundo, porque muitas vezes nós somos cristãos, obedecemos a lei, fazemos tudo certo, mas aquilo ali não é aquilo que vai proporcionar a vida eterna para a gente. Exatamente. Aquilo ali é um caminho, mas no momento, quando igual você falou ali, Jesus olhou para aquele jovem, ele amou aquele jovem, né? Mas ele olhou no coração dele e viu que aquele jovem ali, existia algo no coração dele que impedia ele de chegar a acessar a vida eterna. E era este conforto que né, as riquezas traziam para ele, né? Exatamente. Jesus, ele vai chegar para o jovem rico e vai falar, ó, é o seguinte, então te falta uma coisa ainda. E Jesus, é interessante essa questão, porque Jesus ama. Eu imagino Jesus olhando com um olhar de misericórdia para aquele jovem. Independente se o jovem estava querendo ali uma exaltação do próprio ego, ou se ele queria realmente sanar aquela dúvida, independente do que aconteceu, Jesus realmente olhou para ele e amou. E aquela resposta de Jesus foi uma resposta sincera. Né? Para que ele alcançasse, né, a vida eterna porque mesmo. Jesus, ele chega e pergunta, o que farei eu para receber a vida eterna, né? E Jesus chega, te falta uma coisa, mas é uma resposta de coração de Jesus. Jesus olha com o coração mesmo para aquele jovem e fala, tá te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu. Depois vem, toma a tua cruz e siga-me. Né? Jesus, ele faz uma proposta para aquele jovem. Só que aquele jovem olha e fica muito triste porque ele tinha muitos bens aqui na terra, era dono de muitas propriedades, das quais ele teria que abrir mão de todas, porque Jesus vende tudo que tem. Então, abrir mão de tudo e seguir a Jesus, seguir ao mestre. Né? Era uma proposta, ele teria que trocar as propriedades, os bens que ele tinha na terra, por seguir o mestre. Eduardo, vou te fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para você. Uma dúvida, já estou em dúvida. Já está em dúvida. Bill Gates, né? Um dos caras mais ricos do mundo, acho que o segundo cara mais rico do mundo, né? Já teve uns que passaram o Bezos lá, acho que ele é o segundo. Digamos que ele chegasse para você hoje. Eduardo Pereira, eu sou rico, né? Eu sou bilionário e estou cansado de ser bilionário. Assim, já não tem mais o que eu fazer na minha vida. Eu quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer uma coisa bem diferente. Você olha, quer fazer uma coisa diferente? Quero. É o seguinte, vai e vende tudo que você tem. Tua casa, teu carro, tuas roupas, vende tudo que você tem. E vem viver comigo. Você vai ser meu sócio. Se você fizer isso, eu vou te dar 50% da Microsoft. Você aceitaria? É óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Seja sincero, você aceitaria mesmo? Aceitaria. Venderia tudo? Desapegaria fácil da tua casa, do teu carro, desapegaria fácil. Com certeza. Por quê? Porque se você pôr na balança, né, aquilo que eu tenho comparado ao que ele tem, né? Exatamente. Porque você olha até onde teus olhos vêm, vai ser vantajoso para você. Você tem certeza absoluta que vai ser vantajoso. Agora, se o Bill dúvidas. Gates chegasse para você lá em 1900 e bolinha, antes de começar a Microsoft, chegasse, Edu, eu tô com um projeto, cara. E eu tenho certeza que vai dar certo. Esse é o meu projeto, assim, assim, assado. A Microsoft ainda não existe. Aí ele fala, só que o problema é o seguinte, Edu, eu já gastei todo o meu dinheiro projetando e tal, e eu preciso que você me ajude financiando. Você olha como um bom amigo, tá bom, vou te ajudar então, né? E quanto você precisa? R$100? R$200? E daí ele olha para você, é o seguinte, Edu, é exatamente tudo que você tem. Você abriria a mão de tudo que você tem. Tua casa, teu carro, às vezes as coisas que também ajudam tua filha, a sua esposa, né? Porque vocês moram no mesmo lugar. Sim, sim. Você venderia tudo para ajudar um projeto que você não consegue ver?
que já deu certo? Eu ia falar, esse projeto não vai dar certo. Porque esse cara é louco, eu não tenho quase nada e ele quer que eu financie ele. Esse projeto aí é balela, não vai dar certo. É justamente essa questão. Porque quando Jesus chega para o jovem e fala assim, ó, vende tudo que você tem, abre mão de toda a tua segurança. Porque ali o jovem vivia num ambiente onde ele tinha segurança, ele tinha para onde voltar, né? Ele tinha propriedades, se ele perdesse uma propriedade ele tinha outra, ele tinha feito um mini império, né? Ele tinha feito um império de segurança, ele estava dentro da zona de conforto dele. Não importa o que acontecesse, ele estava bem, ele tinha para onde correr, Ele estava tinha no recursos, controle, né? ele estava no controle de tudo. Estava no A controle. proposta de Jesus é justamente o contrário. Perca o controle de tudo e me segue. Para onde, Senhor? Só me segue. Primeiro vende, dá aos pobres e me segue. Não, mas Senhor, e para onde nós vamos? Qual que é o próximo passo no projeto? Jesus só me segue. É a informação que Jesus dá a ele. Vende tudo que tens, dá aos pobres, toma a tua cruz e segue-me. Né, a gente conversando sobre isso, já me vem à mente o profeta Eliseu, né? Profeta Eliseu. Quando Elias chamou ele, o que Elias fez? Ele joga a a ordem capa, do Senhor, né? ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu está ali trabalhandinho. Vamos dizer que Eliseu era um empresário da época, né? Que tinha lá Seus bois. os bois lá, né? Puxando o arado, a tecnologia do momento. E de repente o profeta lança a capa sobre ele, ele é chamado, o que ele faz? Ele abandona tudo. E além de abandonar, né? O que ele tinha, ele queima. E né? faz um churrascão, Faz né? uma festa. Inclusive, passando essa pandemia, se vocês quiserem fazer um churrascão, quiserem Verdade, abrir verdade. mão daquela carne de domingo comprada no mercado, Queridos, nós façam isso. ajudaremos vocês, né? Tá bom? A tirar vocês dessa zona de conforto. Né, Verdade, Edu? verdade. A gente faz esse favor. Fazemos esse favor para vocês. E é justamente isso que Jesus esperava. Esses dois textos contrastam, né? Sim, sim. Porque o jovem rico, ele olha para o que ele tinha e fala, não, eu não vou assumir esse projeto que eu não conheço, que eu não vejo, um projeto de incertezas. Eu não quero assumir esse risco. Sabe do que eu me lembro quando eu vejo essa história, esse texto? Eu lembro de um filme que eu gosto muito, Gil gosta muito mais do que eu, O Hobbit. O Hobbit, ele é um filme que expressa muito bem isso, porque havia lá o Hobbit, o Bilbo, né? Bilbo Bolseiro. Ele vivia ali no condado, num vilarejo, onde tudo era muito certo. Eles tinham café da manhã, o segundo café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o café da tarde, a janta, a ceia, tudo no horário programadinho. Era bom, né? Era bom. Eles tinham a família que morava por perto, suas casinhas todas ajeitadinhas, um clima bom, né? Tudo favorável. Não se preocupavam, não haviam preocupações quanto à guerra, não havia nada. Ele era o cara da zona de conforto. Se você for assistir, lembre-se nesse momento, o Hobbit, o primeiro filme, lembre-se do que eu estou dizendo. Então, um dia chega lá o Gandalf e fala assim, ó, é o seguinte, eu vou chamar uns amigos e nós vamos fazer na sua casa uma reunião. E o cara fala, não quero reunião aqui, tá louco? Eu quero bagunça. Do nada, eu não quero isso, né? Porque já ia tirar ele um pouquinho daquela zona de conforto, algo inesperado. Gente vindo. E daí o Gandalf não liga e convoca a reunião. E vocês vão ver uma cena muito legal, que vai chegando lá os anões, né? Vão chegando lá para a casa dele, começam a revirar tudo, começam a deixar tudo sujo e começam a comer a comida dele. Ele vai ficando desesperado porque ele não esperava para aquilo. A comida que ele já tinha planejado vai acabando porque eram muitos, né? E eles chamam ele e fazem uma proposta para ele. Ó, a gente tem uma missão, a gente quer retomar uma montanha cheia de ouro, cheia de tesouros. E se você vier conosco, nós te daremos uma porcentagem do que a gente tiver lá dos tesouros, né? Só que nesse caminho nós enfrentaremos os orcs, nós enfrentaremos o inimigo, enfrentaremos muita gente. E nós não temos a garantia se você vai voltar vivo. Estava até expresso no contrato isso, nós não temos a garantia. E ele chega a desmaiar. Fala, não, meu Deus, é algo... Eu nunca saí do condado, nunca saí do vilarejo. Né? E era a proposta. E ele, naquele momento, ele recusa. E ele vai dormir. Quando ele acorda no outro dia pela manhã, está tudo organizado na casa dele, eles limparam antes de sair.
E daí ele fala, ele pensa com ele mesmo, eu não posso perder essa oportunidade, porque senão no futuro eu vou me arrepender de não ter acatado a isso. Eu vou viver uma vida aqui sem experiências e quando chegar no futuro eu vou olhar para trás e vou me arrepender. E ele corre atrás deles e aceita a proposta. Ele sai da terra dele, sai da terra da parentela dele, sai da casa dele e vai para uma terra que ele nunca tinha ouvido falar, que ele nunca tinha ido. Vai para uma terra simplesmente pela fé, por viver aquela experiência nova. Isso me lembra um outro texto que eu acabei de citar aqui, que é o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou me hidratar. Hora da aguinha. Hora da aguinha. Hora da aguinha. Você que está em casa, hidrate-se também, porque não podemos deixar esmorecer o templo do Espírito Santo, amém? É verdade, é verdade. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Dudu, você tem 75 anos. Pô, você hoje vai fazer pergunta para mim, cara? 75 anos. Deus chega para você e fala, ó, vai para uma terra. Que terra? Não sei. Uma terra. Não vou te dizer, é uma terra. Sai da tua casa, da tua parentela, tudo aquilo que você conquistou nesses 75 anos, né, que você herdou nesses 75 anos, e eu vou te fazer uma grande nação, vou te fazer uma bênção, vou te proteger, mas você tem que sair daí. E eu não sei para onde eu vou. Você não sabe. Você iria, Edu? Olha. Porque hoje você tem um relacionamento com Deus, né? Sim. Mas vamos imaginar Abraão, você no lugar de Abraão. Sim, claro. Naquela época, não havia Bíblia, né? Não havia Bíblia, não havia todas as histórias, não era como hoje. Sim. Você iria? Não sei, cara. Não sabe, né? É difícil. É difícil a gente abrir mão daquilo que a gente tem. Porém, Abraão fez o quê? Abraão saiu da terra da parentela dele e foi. E a gente conhece a história de Abraão e sabe tudo aquilo que Deus fez na vida dele. A gente sabe tudo aquilo que Deus fez para ele. Que história extraordinária que é de Abraão. Ele foi chamado de o pai da fé, porque aquele ato foi um ato de fé, de confiança numa palavra. Nós perdemos tantas coisas extraordinárias de Deus por medo de avançar, por medo de, como diz a letra do hino e a passagem bíblica, por medo de subir a montanha, porque parece que é tão terrível os barulhos de buzinas, os barulhos de trovões, o tremor de terra, parece que é tão terrível o futuro que nos aguarda lá em cima, mas a gente não percebe que tudo isso é uma manifestação do Deus Todo-Poderoso. Quanto medo nos tira as histórias extraordinárias que viveríamos com Deus, né, Edu? Eu vejo assim que um texto que me vem à mente, né? A gente falando sobre o conforto. A gente vê Jesus no momento mais difícil da sua vida terrena, no Getsemane, certo? Ele está ali no Getsemane, sofrendo aquela aflição, e ele pede ali, né, para que alguns discípulos fiquem orando. 3 discípulos, os mais chegados, né? Fiquem aqui orando enquanto eu vou ali. Fiquem aqui, vigiem, orem. E ele sai. Quando ele retorna, os 3 estão dormindo. Aí ele repreende eles. E mais uma vez ele vai lá fazer a oração. Quando ele retorna, eles estão dormindo mais uma vez. E por 3 vezes isso acontece. Aí o que Jesus fala para eles? Jesus fala, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que eu quero dizer com isso? Amados, Jesus, claramente ele diz ali que a nossa carne ela é fraca, mas que existe em mim e em você, existe em nós, Caio, um espírito que está pronto.
Aí a gente entra nessa questão da fé. Enquanto eu não saio de um estado confortável, né? Eu estou aqui nessa cadeira, né? Não estou lá muito confortável. Mas se eu me alinhar bem, eu fico mais confortável, vai ficando quentinho, né, Caio? Dá até um soninho. Às vezes a gente está assim. A gente chega num tão nível, bom, né? a gente chega num nível, eu posso falar isso porque eu já vivi muito isso. E eu tenho que vigiar todos os dias para não viver. Porque a gente chega num nível no Senhor, a gente chega num nível em Deus. E a gente acha que aquele nível é o suficiente. O que eu estou fazendo na igreja está bom, o que eu estou ajudando meu pastor está bom. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, eu cumpro as leis. Não atrapalho. Nunca fui para o gabinete, nunca fui para o Nossa, escritório. o apóstolo nunca chamou minha atenção. Nunca fiquei de banco. Nunca falei num dízimo. É verdade. Né? Todo Não, culto, todo domingo eu tô lá. Estou lá. Não estamos condenando esses atos, é louvável, Sim. mas aí eu estou bem. E eu fico confortável. Sabe? Aí quando eu vejo, o sol não vai batendo. Aí Jesus volta. E aí? E a lamparina como que está? Mas, sabe, essa palavra que o Senhor Jesus disse àqueles 3 discípulos me impactou. Quando eu tive essa visão dentro desse rema que a gente está caminhando. O Espírito está pronto, Caio. Então existe algo em nós, existe algo em mim, em você, em nós, que nos faz pronto e não é nós mesmos. Não somos nós, mas é o Espírito que habita em nós, que nos torna pronto. Então hoje, se eu tomo uma postura de prontidão, né, aonde eu desperto, o que eu tenho que fazer? Acordar. E aí o Espírito vai agir, porque ele está pronto. Né? Então, assim, é o momento da gente ter essa consciência mesmo como igreja, né? De sair desse conforto, desse conformismo também, se conformar, assim, a situação não está fácil, está difícil, deixa que vai. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar como igreja, né? Aquela frase, o mundo só vai piorar mesmo. Em Apocalipse lá, As pessoas, elas usam isso. Verdade, já vi muito como isso. palavra, Já vi muito. como palavra de conformismo. Eu vi um vídeo, esses tempos no Instagram, de uma moça, ela tem uma certa deficiência física, e ela, mesmo assim, ela estava gravando o vídeo, e eu não tinha visto nenhum vídeo dela, mas pelo que eu vi, ela tem alguns seguidores, não sei se são bastante, eu não cheguei a entrar no canal, mas aquele vídeo dela me impactou. Ela fala assim, eu tive alguns problemas, pessoal, de saúde, com toda uma dificuldade, eu tive alguns problemas, ultimamente, que me fizeram estar afastada por um tempo, mas eu voltei. E hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença de você se conformar e você aceitar. Porque quando você se conforma, você fala, realmente, o meu carro, ele está muito ruim, o pneu do meu carro furou. Está furado. E quando você aceita, você fala, o pneu do meu carro furou, eu vou levar ele até o posto para encher. Tudo bem, fazer o quê? Ele furou, eu aceito que ele furou. Tem uma ação, né? Mas ele não vai continuar Você furado. reage àquilo, né? Eu nasci com essa, ela cita, eu nasci com essa dificuldade. Eu vou ficar para sempre numa cadeira de roda. Sofri um acidente, vou ficar para sempre com uma cadeira de roda. É triste, você olha, pessoa que se conformou, Agora, quando você vê uma pessoa que aceitou, mas que não quer continuar naquele estado, você vê como aquela atleta, a Laís, entra no Instagram dela, vocês que estiverem assistindo. Aquela atleta que sofreu acidente, e ficou paraplégica. O Instagram dela são sempre palavras de motivação, e sempre ela buscando voltar a ser quem ela era. Voltar à vida normal, ela tentando, na fisioterapia, lutando. E cada pequena conquista que ela tem, ela mostra lá, ela mexendo alguns membros. Aquilo é impactante. E a gente, que em coisas tão menores, acabamos nos conformando. Porque é esse estado que você falou do crente que já vai todo domingo à igreja, o crente que, não, eu já ajudo na cantina, eu devolvo meu dízimo, nunca falei uma vez, eu já toco no louvor. Tudo bem. É isso que você está fazendo para Deus, né? Você está ofertando a Deus, não é errado.
Mas você não pode se conformar apenas com isso, você tem que entender que Deus tem muito mais para você. Não se trata daquilo que você pode fazer para Deus, mas se trata daquilo que Deus pode fazer através de você. E essas coisas são realmente extraordinárias, porque aquilo que sai do homem não tem como ser tão extraordinário quanto aquilo que sai de Deus. Aquilo que sai de Deus para nós é muito maior. Os caminhos dele são muito mais altos que os nossos, os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos, muito maiores. Quem pode escrever uma história tão extraordinária para nós quanto Deus? Nós mesmos, seres limitados? Então não se conforme com uma vida onde você vai passar a sua vida inteira apenas buscando estar salvo. Não é apenas a salvação, porque a salvação ela vem pela fé mediante a graça. Mas agora, aqui, o algo a mais é o que o Senhor tem preparado para nós. Sim. Tem muita gente que passa a vida inteira pensando apenas em salvação, Seria até um mas egoísmo, existe muito né? mais. Seria até um egoísmo, né, Caio? Tipo, a gente olhando assim, não, eu quero a minha salvação. Alcancei minha salvação. Não. Ah, mas irmão, não, se vira aí, irmão. Eu alcancei a minha salvação. Eu estou salvo, você não sei. Isso fugiria totalmente daquilo que é a igreja em si. Daquilo que Jesus é. Jesus é verdade. Entendeu? Então, é bem nesse entendimento. Você falando, né, a respeito do nosso estado. A gente pensa, né, poxa, mas eu estou fazendo a minha parte, eu tô cumprindo com os procedimentos, né? Sabe, amados, isso é algo tão básico na nossa vida. Isso é algo que é tão básico para nós. Uhum. E às vezes a gente dá tanta ênfase a isso. Assim, eu digo você mesmo. Eu dou ênfase, Eduardo, hoje eu dou ênfase. Não, porque eu sou presbítero, porque eu sou levita, porque eu ministro, porque eu canto. Amados, isto, né, não é nada. Porque não são as minhas ações, as minhas ações que me levarão à salvação, à vida eterna. Não é isso. É o que Jesus fez na cruz por mim. É isso que vai me levar à salvação. Mas os meus atos, a minha postura, lá em João 14, o Senhor Jesus mesmo fala que aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Então, se hoje eu obedeço, eu não obedeço para seguir um procedimento, eu não obedeço para agradar o meu pastor, eu não obedeço para fazer o que o meu líder está pedindo para mim fazer, eu obedeço porque eu amo a Jesus. Por que eu amo a Jesus? Porque Ele me ama, porque Ele se entregou e deu a sua vida para que hoje eu pudesse ter vida. E a partir do momento que nós, como igreja, sairmos do nosso comodismo, a gente vai viver aquilo que Jesus falou, que eles farão, que nós faríamos obras maiores. Enquanto nós como igreja estivermos acomodados, a fé não vai se manifestar. Igual você falou de Abraão, né? Enquanto ele estava na casa dele, ele podia ouvir a Deus, mas ele tinha a opção de não ir. Uhum. Mas ele não ia viver o extraordinário do Senhor. Então, quando ele ouviu, saiu do seu estado de letargia, saiu ali do seu estado de comodismo e agiu em fé, o milagre aconteceu, né? Então, a gente tem que caminhar nessa direção. Aquela história extraordinária que o Senhor tinha preparado para ele se tornou real no momento em que ele saiu da sua tenda, saiu da sua terra, da terra da sua parentela, da casa de seus pais e seguiu a voz do Senhor. O Edu falou algo muito interessante, porque se não for Deus, quem será? O que nós podemos fazer sem Deus? Se não for Deus através de nós, o que faríamos? Nem as pequenas coisas, como nós estávamos citando aqui, nem as pequenas coisas, como ajudar na igreja, tocar louvores. Irmãos, eu não quero que vocês pensem que eu estou desprezando isso. Não estamos desprezando isso. Mas eu quero dizer que há muito mais além das quatro paredes. Isso não é o principal. Isso não é. A palavra do Senhor diz na continuação desse texto de Marcos 10 mesmo, versículo 23, olha só, Jesus continua falando. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus voltou a falar a ele, dizendo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E olha esse versículo 26 e o versículo 27. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, ninguém pode se salvar. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então não é a obra do homem que irá salvar, não é nada que você possa fazer nessa terra que irá te salvar, mas é sim Deus. Quem poderia morrer no lugar de Jesus? Onde acharíamos outro cordeiro perfeito? Nenhum homem poderia tomar o lugar de Jesus, nenhum homem poderia levar aquela cruz. Nenhum homem teria aqueles resultados. Nenhum homem teria vivido como Jesus viveu. Nenhum homem teria feito uma história tão extraordinária a ponto de, há mais de 2000 anos depois, alcançar gerações, mudar vidas, transformar famílias, levar pessoas que estão no fundo do poço até um lugar de exaltação, pegar pessoas que já não têm mais esperança nenhuma e colocá-las num lugar de inspiração para outras. Quem mais poderia fazer isso se não fosse Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Diante daquilo que Deus pode fazer. Eu diria o compositor compôs de uma maneira maravilhosa. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós, nossos atos, nossa família, nossos talentos, nossos dons, é tudo para Ele. E para que você possa entrar nesse nível de entendimento, você tem que perceber e entender que não é possível viver o extraordinário de Deus sem que andemos pela fé. Se não for pela fé, nunca alcançaremos aquilo que o Senhor preparou para nós. Abra lá sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Não esqueça de se hidratar, porque um cristão desidratado não pode fazer muita coisa ao Senhor, por isso que Ele já nos deixou a água. Não esqueça de hidratar-se tanto desta água, quanto da água viva. Amém? A palavra do Senhor diz em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, pela fé, Abel ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é pela fé que a gente vai alcançar as coisas extraordinárias. Existe mais uma lista nesse texto aqui, de homens que alcançaram coisas extraordinárias e que são lembrados até hoje por nós, mas nenhum deles conseguiria viver as coisas extraordinárias de Deus se não desse um salto no escuro, se não desse um passo de fé em direção ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Deus Ele quer se revelar a nós. E nós devemos buscá-lo. Ainda como aqueles que tateiam, buscando ao Senhor, que não conseguem ver, mas que devem buscar ao Senhor. E é nessa busca por Deus, busca de fé, mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que em momentos difíceis, mesmo que em momentos onde a gente está perdendo as pessoas e Deus parece não estar agindo.
Deus parece estar inerte, mesmo nesses momentos. É nesses momentos em que a fé se manifesta. Eu diria Marcela Thaís, aquele hino, né? Bom marinheiro só se faz com a tempestade no mar, que o ensina a velejar. É assim que os bons marinheiros nascem, com a tempestade. Marinheiro que só vive de bonança não sabe o que fazer num dia de tempestade grande. E o Senhor, Ele nos traz a oportunidade de encontrá-lo mesmo nos momentos mais difíceis, como os que nós estamos vivendo. Os momentos em que mais se parece que nós entraremos na zona de conforto, porque não podemos sair de casa como antes, não temos tantos lugares para ir. Muita gente não sai do quarto, fica lá 20, 30 dias no quarto por conta de uma suspeita, por conta até de estar infectada. E ali a zona de conforto ela é propícia, porque você fica no teu quarto, você não sai, você fica na sua casa, você não precisa ir, algumas pessoas, né, não precisam ir trabalhar. Não, e dentro disso que está falando, teve gente que gostou dos cultos online. Gostou. Né? Puxa vida, dá tempo de eu fazer minha jantinha, né? Eu estou aqui põe no culto online, deitadinho, sentadinho, né? Então teve algumas pessoas assim até gostaram disso, porque já estão vivendo ali no seu conforto, né? Dentro disso que o Caio tava falando assim, para trazer uma analogia simples, é como nós hoje vivemos de uma forma tão natural, né? Nós crescemos, aprendemos a andar, aprendemos a falar. A primeira coisa que nós aprendemos nessa terra é a enxergar, né? Que o bebê quando nasce não enxerga nada direito. E a gente começa a ver o material, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. E a gente se acostuma tanto com este mundo físico que nós esquecemos que há algo que vai muito mais além disso. E a chave para a gente acessar isso é a fé. É como se eu fosse um pequeno peixe e quando eu venho ao mundo eu estou dentro de um aquário. Mas existe um oceano inteiro. Mas eu estou dentro de um aquário. E a porta, o que pode quebrar este aquário, o que pode me dar acesso a um oceano, é a fé, para nós cristãos. É nós termos fé em Deus. E o Senhor, Ele nos deixou toda a instrução possível na sua palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá a instrução de como devemos agir, proceder, falar. E Ele não nos deu só isso, mas Ele nos deu também o Espírito, né? Que é o consolador, que é o ajudador, é o que nos dá força, é o que nos capacita. É este Espírito que está pronto dentro de nós, né? Então a gente está vivendo esse período tão difícil, mas é um período de certa maneira necessário para que eu e você, para que nós venhamos despertar, né? Venhamos estar acordando para as coisas que Deus quer realizar na nossa vida, tanto em conjunto como igreja, tanto quanto individual, eu, Eduardo. Amém. Né? Então, amado, querido, você que está nos acompanhando hoje, você precisa entender isso, que é momento de abrir os olhos, entender que há algo que vai muito além da nossa visão natural das coisas, e agir com fé, sair deste comodismo. Né, Caio? É momento de fecharmos os olhos da carne e abrirmos os olhos da fé, despertarmos. Já caminhando para o final, o texto que eu lembrei, e que eu acho que cabe muito, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai falar, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, é a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que o buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de você. Deus não está longe de mim. Deus não está apenas neste lugar aqui. Você não precisa vir a este lugar para acessar ao Senhor. Ainda que nós precisamos estar aqui para a comunhão com os irmãos, ainda que a Bíblia nos oriente que não devemos abandonar a congregação, os cultos, mas isso daqui não é necessário para que você tenha um encontro com Deus. Para que você tenha um encontro com Deus, basta um coração disposto.
Você pode ter um encontro com Deus agora, na sua casa. Você pode ter um encontro com Deus na sua madrugada, no seu secreto. Não me levem a mal achando que eu estou falando, não vou mais para os cultos. Não, é necessário a orientação bíblica. A Bíblia determina que nós devemos participar das reuniões. Os nossos irmãos faziam isso desde o passado. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite é que o Senhor está, como uma frase que eu vi, o Senhor está a uma oração de distância. O que te impede de acessá-lo agora? O que pode te impedir de encontrar o Senhor neste momento, na sua casa, com a sua família, se não você mesmo, se não a sua zona de conforto que te prende, que te segura, que te paralisa? O que te impede de se achegar ao Senhor? Se alguém está afastado da comunhão dos irmãos, está afastado do Senhor, o que te impede de voltar para Ele? É você mesmo? São seus próprios desejos? É porque você não quer mais se comprometer? Preste atenção, Deus está aí. Deus está falando com você neste momento. E é através de você, Deus tem coisas extraordinárias. Coisas que você nem consegue imaginar. Porque se imaginássemos aquilo que o Senhor tem para nós, se nós conseguíssemos ver, tocar, planejar, já não seria mais fé, seria razão. Mas o Senhor tem uma história extraordinária para cada um de nós. Imagine o que aconteceria com Moisés se lá na sarça ardente ele tivesse dito não e voltado para apenas pastorear ovelhas. O que aconteceria com Abraão se ele tivesse ficado na casa dos pais? O que aconteceria com Abel se Abel não tivesse ofertado, feito aquela oferta através da fé? O que aconteceria com Eliseu se ele não tivesse seguido Elias? O que aconteceria com Sadraque, Mesaque e Abednego se eles tivessem se curvado? Onde nós que fomos tão influenciados pela história extraordinária que Deus fez para estes homens, qual o prejuízo que nós, trocentos anos depois, teríamos porque eles disseram não e preferiram ficar na zona de conforto? Imagine quantas vidas o Senhor pode tocar através da sua. E não vá muito longe. O Senhor pode transformar a sua família, o Senhor pode transformar a sua casa, o Senhor pode tocar os seus filhos, pode dar uma história extraordinária a eles. Às vezes você olha ao seu redor e pensa, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Mas é através da fé que o Senhor quer te fazer extraordinário. É através da fé que Ele quer lhe dar tudo. Ele não chegou ao jovem rico, o rico tinha tanto, e ele fala, você não precisa disso. Você precisa é me seguir, então vende tudo quanto você tem. Você não precisa de nada para seguir ao Senhor, além de um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não despreza. Entenda que o Senhor, Ele quer nos ter. O Senhor quer estar conosco todos os dias. O Senhor, Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Mas isso depende de um ato de fé, de um passo de fé. Jesus nos chama para viver uma vida que Jesus não nos chama para viver uma vida dentro da zona de conforto. Ele nos chama para viver algo além. Ele nos chama para viver lá em cima. E quando estivermos lá em cima, ainda precisaremos dele. Porque as coisas que são pela fé só podem ser sustentadas pela fé. Quando a razão toma o lugar, quando nós achamos que conseguimos pela força do nosso braço, é aí que nós caímos. E quanto mais alto estamos, mais profunda, mais forte é a queda. Então entenda que o Senhor te quer, que o Senhor te ama. E não importa quantas vezes ao longo da sua vida você disse não a Ele. Não importa. O Senhor continua porque Ele tem um amor insistente para conosco. Ele tem um amor que não nos abandona e que sempre nos dá uma oportunidade nova de dizer sim. Eu não posso afirmar com certeza, porque a Bíblia não vai narrar o que aconteceu com esse jovem depois. Mas eu confio e creio no meu coração que o amor de Deus ele é tão extraordinário que não abandonou aquele jovem por causa de um não. O Senhor se manifestou para ele de outras formas ao longo da vida dele. E eu espero no meu coração que em algum momento ele tenha dito sim. Não importa se
por vários momentos na sua vida você disse não ao Senhor. Não importa se por muitos dias você chorou e virou as costas para Deus. Não importa se você já disse sim e o abandonou novamente. O Senhor te espera de braços abertos como o pai que aguarda o filho que já foi. O Senhor te espera para te colocar um anel no dedo, para matar um cordeiro, para fazer uma festa e celebrar o seu retorno, porque Ele te ama. Não importa quantos nãos você disse. Um sim pode te dar uma nova história. Um sim pode te levar a um lugar que você nunca imaginou estar. Um sim pode te fazer sair do comodismo, pode te fazer sair de toda a sua zona de conforto e pode te levar a um nível a mais de entendimento, de intimidade com Deus. Pode te levar a um nível a mais de entendimento em todas as áreas da sua vida. Pode levar a sua família. Pode trazer de volta aquele pai, aquele tio, aquela pessoa que você tem saudade e que por algum motivo você não vê mais, não conversa. Às vezes porque a pessoa está perdida nas drogas, às vezes porque vocês brigaram. Um sim para Deus pode fazer uma reviravolta extraordinária na sua vida. E esse sim pode ser dito agora, aí na sua casa, aí talvez você esteja assistindo isso num ônibus, no seu trabalho, talvez você esteja assistindo essa live depois. Você entrou na nossa página e falou, vou ver o que tem aqui, e se interessou e está assistindo essa ministração, ou até mesmo você viu apenas um vídeo com esse final. Entenda, um sim para o Senhor pode te fazer extraordinário. Basta apenas um ato de fé. E você vai receber algo que vale muito mais do que tudo que você tem hoje. Vale muito mais do que 1000 propriedades. Você vai receber muito mais do que todo o dinheiro do mundo. Você vai receber a presença do Deus Altíssimo. Você vai receber o amor de Jesus Cristo com tudo que Ele planejou para você. Mas basta um sim. Peço que você feche o teu olho desde já. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós neste momento. Toca cada coração, toca cada mente, toca cada pessoa que ouviu essas palavras, que nos acompanhou até aqui. Muitos, Senhor Deus, precisam e necessitam da sua presença, mas por algum motivo te resistiram por tempos. Toca essas pessoas agora. Eu tenho total certeza, tenho total fé de que o Senhor está neste momento de braços abertos para cada uma delas. Senhor, faz com que elas se sintam abraçadas neste momento. Amém, Pai. Toca o coração, toca a mente. E que elas possam, Senhor, te dizer sim. Possam entender o quão é necessário que digamos sim, para que possamos viver coisas maravilhosas diante de Ti. Sabemos, Senhor Deus, que é através de Ti que podemos alcançar lugares que nunca imaginamos, que é apenas através de Ti que podemos sair da zona de conforto e viver algo além. É somente em Ti que a nossa vida pode ter um sentido. Então, Espírito Santo, toca cada um neste momento. Aos seus filhos, Senhor Deus, que há muito tempo já te disseram sim, porém vivem numa zona de conforto e identificaram isso. Perceberam que o que eles estão vivendo não é o suficiente. Eles querem mais de Ti. Senhor, eleva eles neste momento. Dá um novo ânimo, dá uma nova motivação. Os inspira e os faz, Senhor Deus, diferentes, Senhor. Faz com que eles entendam as coisas extraordinárias que o Senhor tem para eles. E não permita, Senhor Deus, que Satanás roube o nosso futuro, que Satanás roube a nossa história. Não permita, Senhor Deus, que o nosso eu roube o nosso futuro ou a nossa história. Mas que nós sejamos muito além do que aquilo que nós mesmos imaginamos. Que nós possamos caminhar muito além do que aquilo que nós mesmos pensamos que poderíamos caminhar. Restaura a família, Senhor. Restaura os casamentos, promova milagres nas casas. Promova milagres, Senhor Deus, nos núcleos familiares. Oh, Senhor Deus, que nós possamos ouvir histórias, que nós possamos ouvir contos, Senhor, sobre
a grande mudança que o Senhor estará fazendo na vida de cada uma dessas pessoas. Cremos que o Senhor não nos deixou só, que o Senhor não nos deixou órfãos, mas que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é na esperança da sua volta, Senhor Deus, que nós estamos aqui hoje, para que onde o Senhor esteja, nós também estejamos. Queremos muito mais do que temos hoje. Não que nós não sejamos gratos, né? Mas nós queremos mais, temos muita sede, temos fome de Ti. Então, Senhor, venha a nós, nos leva a um novo nível de intimidade, Senhor Deus, a um novo nível de conhecimento, a um novo nível, Senhor Deus, na Sua presença. Não queremos ficar apenas no pátio, Senhor. Não queremos ficar apenas no santo lugar, mas queremos Te encontrar, Senhor Deus, no Santo dos Santos. Eleva-nos, Senhor Deus, neste momento. Eleva-nos, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. É isso aí, galera. Agradecemos aí você que nos acompanhou até agora, né? Hoje nós somos gratos porque temos essa oportunidade de estarmos aqui através do Facebook, fazendo essa live, podendo dividir um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. Porque o que a gente está fazendo aqui é isso, pessoal. É a gente poder abrir, de certa forma, o nosso coração. Daquilo que Deus tem nos passado como visão, como entendimento. Fonte, né? Sim, é a mesma fonte. Né? E a gente está caminhando nessa direção hoje como igreja, do despertar. Né? Você sabe que awaken é despertar, né? Então que a gente venha sair dessa zona de conforto, amados, tá? Quero mais uma vez agradecer vocês e também temos amanhã, né? No sábado, amanhã, né? Que tá passando na sexta, amanhã, a partir das 23 horas, a gente vai estar fazendo uma live também pro pessoal aí que curte games, né? A gente vai estar lá interagindo com os meninos ali, brincando, conversando um pouco e também falando um pouquinho da palavra, né, Caio? É verdade, com certeza. Isso não pode faltar nunca. O cristão, ele é cristão em todo momento. Em tudo. No trabalho, na igreja, no convívio com a família, nos joguinhos, né? Exatamente. Quem nunca se deparou com um momento no jogo que fala da Bíblia com alguém, ou, né? Então a gente vai demonstrar um pouco de quem nós somos. Exatamente. Em todos os momentos, porque nós somos filhos de Deus aonde nós formos. Né? O Espírito de Deus está conosco a todo momento. Amanhã, então, pessoal, às 23 horas, nos acompanhe aqui na página, a gente vai estar, né, colocando o banner certinho, mas amanhã às 23 horas nos acompanhe nessa live também. E outra, compartilhe a live agora, que você está, né, tá terminando agora, mas compartilhe ela, para que outras pessoas possam assistir online. O que você pode fazer também é, de repente, criar uma sala depois, outro dia. Você não está podendo, né? Você cria uma sala depois, o que você faz? Entra na sala e começa a convidar os teus amigos. E eles vão assistir ali a live como se estivesse naquele momento ali e vão ver. Saia tá? da sua zona de conforto. Exatamente, haja com fé. Sabe aquele teu amigo que está difícil de você falar de Jesus para ele, não te escuta e tal. Cara, coloca ele para ver a nossa live, vai que o milagre acontece. É verdade. Mas é isso aí, a galera. gente não sabe os planos de Deus, né? Exatamente. Quem sabe é através dessa ferramenta que o Senhor quer falar Glória com a a sua Deus. família, com a sua mãe, com o seu pai. Então junta a família, se você está assistindo sozinho, junta Seu a família. filho. Vamos assistir aqui, pai, mãe, uma live dos rapazes lá, dos irmãos, né? Uma palavra mais descontraída. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que a palavra tenha realmente tocado o coração de vocês. É isso Amém? aí. Valeu, galera. Valeu, Boa galera. noite. Falou.